Olá pessoal, aqui é o Luciano da Clínica de Odontologia e no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês algumas informações com relação às contraindicações dos implantes. A gente ouve aí muito trabalho, muita pesquisa, muito comentário, muitos artigos na internet, todos eles falando que não, porque fiz implante, porque pode fazer, porque não pode, etc e tal. E às vezes essas informações estão um pouquinho desencontradas e aí os pacientes acabam ficando mais perdidos. Bom, é muito comum que a gente sempre fale mais de quando pode se fazer o implante, mas é interessante também que os pacientes saibam quem não pode, quem não deve ou quem é arriscado o uso do implante dentário, tá bom? Para início, é importante vocês saberem que existem basicamente duas situações que a gente precisa ficar atento. A primeira situação é de ordem orgânica, sistêmica, saúde do paciente. Então, a gente sabe que a dinâmica do organismo do paciente com diabetes, com osteoporose, com problemas de paratireoide ou problemas de tireoide, pacientes que se submeteram à radioterapia por causa de cânceres e tumores de cabeça e pescoço, pacientes fumantes, que são da ordem aí orgânica, sistêmica do paciente, são pacientes que até algum tempo atrás falava-se muito que não pode fazer diabetes, paciente com diabetes não pode fazer, os dentistas até relutavam em fazer até procedimentos simples, extrações de dentes em pacientes diabéticos, hipertensos ou cardiopatas. Bom, hoje a gente sabe e a gente vê isso aqui na nossa clínica, de acordo com a nossa experiência, que os pacientes diabéticos, cardiopatas, pacientes com problemas de hipertensão ou até mesmo pacientes fumantes, pacientes com alterações de osteoporose, alterações de osso, desde que eles estejam medicados e controlados e acompanhados pelo médico, a gente tem tido um sucesso cada vez maior nos tratamentos com o implante deles, tá? Não é uma regra, são alterações, são doenças que realmente afetam a integração do implante, a aderência do osso ao implante, mas a gente tem obtido aí cada vez mais casos de sucessos de pacientes com diabetes, pacientes hipertensos, pacientes com problemas de coração, até mesmo pacientes fumantes, e os casos estão aí com uma longevidade boa, um prognóstico bom, mas eles precisam ser muito bem avaliados pelo dentista, pelo profissional que vai executar os implantes. Caso haja necessidade, a gente pede uma carta de orientação do médico do paciente. O médico faz uma nova avaliação e nos devolve uma resposta dizendo se esse paciente está ou não apto ao uso dos implantes dentários, se ele pode ser submetido pela cirurgia dos implantes dentários, tá bom? E a outra contraindicação é com relação ao fator local, a parte local dos dentes do osso, e refere-se basicamente à quantidade e qualidade óssea. A gente sabe que quanto mais tempo passa que os pacientes perderam os dentes, esse osso ele vai reabsorvendo, ele vai atrofiando, ele vai ficando menor, ele vai ficando mais fino, e às vezes isso pode ser uma contraindicação para o uso de implantes, tá? Existem hoje as técnicas de aumento desse osso, que são os enxertos ósseos, mas ainda assim são situações que a gente deve observar com mais cautela. Então é assim, resumindo, existem algumas contraindicações de ordem sistêmica, que são os pacientes com diabetes, pacientes hipertensos, pacientes com problemas de osteoporose,
e existem as contraindicações de ordem relativa, que refere-se à quantidade e à qualidade de uso, tá bom? Em geral, não se indica, e realmente não se indica, os implantes dentários em regiões em que sofreram radioterapia em função de tratamento de câncer ou tumor de cabeça e pescoço, e também contraindica-se o uso de implantes dentários em crianças e adolescentes que estejam em fase de crescimento, tá? A gente sabe, hoje tem trabalho falando o que faz, pode-se fazer, não tem problema nenhum, mas a gente ainda precisa agir com mais cautela, ainda tem trabalho falando dessa contraindicação em fase de crescimento e em pacientes irradiados, tá bom? Qualquer dúvida a gente está à disposição pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo nosso site, pelo e-mail. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandam para o nosso WhatsApp ou mandam para o Facebook. Como eu falei anteriormente, sou eu mesmo que leio cada pergunta, sou eu mesmo que respondo cada pergunta de vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima com outras dicas sobre implantes dentários. Até mais.